boa noite. Esta é uma planilha simples, mas que poderá ajudá-los a ter uma noção e ideia, uma boa ideia e uma boa noção do que pode ser feito dentro dos jogos da Caixa. Nessa planilha, você tem o nome do jogo, a quantidade de dezenas que pode ser jogada, a quantidade máxima ou a quantidade que você escolher, o que você quer fechar, e a planilha vai te dar um número de combinação máxima possível. Eu recebo mais de 20 pedidos por dia de pessoas que querem saber quanto é que dá o jogo de 30 dezenas fechando quadra, quanto é que dá o jogo de 15 dezenas para mim fechar a quina, como é que eu faço para fechar a cena com 10 dezenas. Então essa planilha eu preparei para isso, para poder ajudá-los a ter uma noção antes de fazer qualquer encomenda ou pedir qualquer fechamento. Inicialmente nós temos aqui a Mega Sena. A Mega Sena é um jogo que ela joga com 60 dezenas. Nós temos aqui 60 dezenas, onde está escrito: digite o total de dezenas a jogar. Nós podemos ter aqui no máximo um fechamento de 6, que é a cena, que daria o total de 50.063.860 combinações. Claro que ninguém vai fechar, vai querer uma matriz dessa, é impraticável. E aqui aparece então, aqui você tem o número possível de combinações. Mas vamos fazer um exemplo diferenciado. Vamos por aqui, nós queremos jogar apenas com 10 dezenas, tá? Aí, já jogamos aqui 10 dezenas para fechar a cena. Então nós jogamos uma combinação máxima de 210 jogos. Ou seja, se a gente fizesse 210 jogos e as 6 dezenas sair entre as 10 escolhidas, você garantiu a sua Mega Sena. Vamos supor que você queira fechar a quina. Em vez da cena, você queira fechar a quina. Você tem 252 combinações para fechar a quina. Por que dá mais aqui do que fechar a cena? Porque a quina, você tem que fechar ela acertando somente 5 dezenas. Então, das 6 que você já vai jogar, você tem que acertar 5 e não 6. Então, ela dá mais. Tá? Então, vamos fazer aqui uma outra ideia: 20 dezenas para acertar a cena. Então, você precisa de 38.760 jogos. Essa é a cena. Então, aqui nós temos a Mega Sena, a quantidade de jogos, que é 60, o máximo. Dezenas por jogo é 6, que é o máximo. Se você quiser pôr 10, por exemplo, que a Mega Sena pode jogar até por 10, você tem aqui 10. Então, você tem, por exemplo, um jogo infinito aqui, porque na realidade não está programado. Não é? Você pode, vamos supor, se em 8 você daria, também não dá. Então ela foi feita para 6 dezenas, o cálculo. Na quina, nós temos aqui, o máximo é 80 dezenas. E você pode fechar uma quina. Então você tem 24.400 combinações para você fechar a quina dentro das 80 dezenas. Mas supondo que você quer jogar apenas com 10 dezenas e você não quer fechar a quina, porque 10 dezenas para fechar a quina, como deu lá em cima, que também dá 252 dezenas. Mas você quer fechar o terno, 3 dezenas. Então você tem 120 jogos. Ou seja, você tem 120 jogos, você usa 10 dezenas, 3 dezenas em cada jogo. Você sobra 2 para você jogar fixa ou escolher outras 2. Você tem 3 em cada jogo. Dessas 10, se você acertar 3 dezenas, você fecha o terno, tá? Que daria aí 150, R$ 200.
Agora, você queira fechar a quadra, então você tem uma noção diferente. Você tem então já 210 jogos para fechar a quadra. Você joga 10 dezenas, na planilha, no bilhete, você coloca 4. Uma você pode colocar fixa ou pode colocar sequenciais, o que você quiser. E você tem 210 combinações que, se der as 4 entre as 10, você tem a quadra. Se você acertar as 4 entre as 10 e acertar aquela fixa que você escolheu, ou aquela dezena que você escolheu, você tem então a quina. Vamos para loto fácil. Loto fácil, dezenas a jogar, são 25 ao todo. Dezenas por jogo. Você pode jogar 15 dezenas por jogo, tá? Então nós temos uma total de combinação de 3.268.760 para fechar 15 jogos jogando com 15 dezenas, tá? Se você colocar 16 aqui, já vira um resultado bem diferenciado, porque reduz, evidentemente, o número de jogos. Mas vamos jogar com 15. Então, 3.000. Mas vamos supor que você quer fechar apenas 20. Então, 20 com 15, 20 você jogando com 15, dá 15.504 jogos. Mas vamos supor que você queira jogar com 16 só para fechar 15. Vai dar 16 jogos. Então, se você jogar 16 jogos e acertar as 15 nas 16, você faz os 15 pontos. Mas vamos supor que você queira jogar 20 dezenas para fechar 12 pontos. 20 dezenas para fechar 12 pontos. Daria 125.970 jogos. Eu vou falar, mas tem 20 dezenas aí que para fechar 12 pontos dá menos. Veja bem, é importante ressaltar que essas 20 dezenas, você joga com 12 para acertar as 12. Então você não joga 12 para acertar nas 15 que você vai pôr no bilhete. Você joga com 12 e tem 3 dezenas sobrando que você pode jogar. Se você fizer esse jogo aqui e acertar as 12 nas 20 e as 3 que você escolher, você poderá fazer os 15 pontos, tá? E assim você pode digitar o que você quiser. Você quer digitar, por exemplo, com 22 dezenas, para fechar 13 pontos, está lá, 497 jogos. Só que é 13 em 13, não 13 em 15. Então você tem 2 dezenas para jogar a mais aqui. Vamos para Teamania. Teamania você pode jogar, por exemplo, para fechar até 7 jogos. Você tem um jogo de 80 dezenas, o máximo que você pode fechar é 7, tá? Que dá um número infinito. Por quê? Porque o 7 você não joga com ele, você joga com 10 dezenas, então a conta não bateria, tá? Se você quiser fechar com 6, por exemplo, tá lá o mesmo volume que daria no outro. Então, o que nós temos aqui? Vamos supor, nós colocamos 20 dezenas e queremos fechar com 5. Dá 15.504. 15.504 dá para você fechar com 5 em 5. Mas como ela joga com 10, então na realidade dá 15.504 dividido por 2, dá 7.252 dezenas, para você jogar 20 para fechar a quina dela. Mesma coisa se a dupla cena. A dupla cena com a mega cena, se você quiser fechar 10 dezenas com a cena, você vai ter 210 jogos. Tá aí, 210. Se você quiser fechar 10 dezenas, se você quiser fechar o terno como a quina, você vai ter os 120 jogos, tá? Que você vai fechar o terno, mas vai sobrar 3 dezenas. Então você vai fazer 120 jogos de 3 dezenas das 10. Aí você pode escolher qualquer dezena das 50 que ela tem para escolher mais 3 em cada jogo. Então, se você acertar as 3 que você escolheu das 10 e acertar mais 3 que você adicionou aqui,
você faz a cena. Se você acertar mais uma, você faz a quadra. Se você acertar mais duas, você faz a quina. A planilha é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever para o site perguntando. Para acessar essa planilha, para você conseguir essa planilha, basta acessar o site em Conferidores e clicar na planilha. Em planilha, se você for contribuinte do site, ela é gratuita. O endereço do site está logo aqui embaixo. Muito obrigado e uma boa noite para todos.